Pronto. A gente acaba de entrar no ar. Boa tarde, galera. Hoje é segunda-feira de frio, bastante frio em São Paulo. Como vocês sabem, o professor Pedro Serrano estava fora, né? E a gente fez algumas entrevistas com ele no decorrer aí deste período. Hoje a gente vai fazer via um novo sistema, como vocês estão acompanhando aqui via Zoom. Professor Pedro Serrano, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai, Day? Tudo jóia, né? A gente vai fazer via... Deixa eu abaixar o nosso som aqui, tem dois sons para vocês. Tudo bem, professor? Tem muita coisa acontecendo no Brasil, o senhor acompanhou, participou aqui de algumas lives nossas para tratar sobre essa turbilhão de informações que vieram a partir da Vaza Jato, né? E tem alguns comportamentos aí do presidente Jair Bolsonaro que tem gerado também reações de diversos setores e reações, inclusive, jurídicas. Eu queria começar falando um pouco sobre isso, do ponto de vista da democracia, né? Como a democracia, desde o golpe de 2016, ela vive um momento de instabilidade e muita dificuldade em encontrar um caminho de estabilidade. Como é que o senhor analisa isso do ponto de vista político? Olha, eu creio que nós somos um país, vamos dizer, de um capitalismo periférico, né? Ou seja, um canto da terra em que, para poder haver a riqueza e a estabilidade social e política que há no primeiro mundo, tem que haver isso aqui, né? O que quer dizer o seguinte, que nós temos uma desigualdade social muito grande e democracia é um sistema ultra valioso. Você sabe que eu sou um defensor da constitucionalidade, da legalidade da democracia, mas eu reconheço que ela, para poder vingar, não basta ver Constituição no sentido formal apenas ou simbólico. É preciso haver algo que Dworkin, que é um escritor que eu gosto muito, um jurista norte-americano, que ele, vamos dizer, ele dá o nome de common ground, solo comum, né? Você precisa ter um solo comum de valores, né, na sociedade muito enraizado. E esses valores têm que ser esses valores democráticos mesmo, os direitos humanos, os direitos das pessoas, e a noção de uma soberania popular como sendo, vamos dizer, a forma de solucionar pacificamente os conflitos de interesse que há no interior da sociedade, em especial o conflito social que sempre permanece, né? Agora, o problema é que eu acho muito difícil não, é impossível haver um common ground verdadeiro, onde você tem formas de vida muito distintas, o que significa dizer que numa sociedade extremamente desigual como é a brasileira, é muito difícil você ter um common ground sólido, ou seja, valores comuns da nacionalidade realmente sólido. Quer dizer, o que eu chamo de valores comuns? É óbvio que democracia é divergência. A democracia, ela traz como pressuposto que a sociedade não é unida, que o povo não é unido. Ela traz como pressuposto que a sociedade é dividida em interesses conflitantes. E acha, inclusive, que essa história de falar que a sociedade tem que ser um todo unido é uma forma de esconder os conflitos sociais. Isso quem fala é um grande jurista também chamado Hans Kelsen, né, que apontou isso como falha no pensamento, como crítica ao pensamento de Schmitt e do nazismo na época, né? Que o autoritarismo sempre prega essa ideia de que tem que haver um pensamento único e uma nação única, uma sociedade única, um povo unido em torno vamos dizer, de uma mesma visão de mundo. E a democracia não. A democracia entende a sociedade como dividida mesmo em interesses, em valores, em concepções diferentes, e ela prega uma forma pacífica de resolver esses conflitos através das decisões majoritárias e, vamos dizer, regras do jogo que sejam partilhadas por todos, ou seja, certos valores que são partilhados com todo mundo, né? Isso implica, obviamente, que eu enxergo uma relação não de antagonismo entre os oponentes, uma relação não de guerra, de inimizade, mas uma relação agônica. Vamos dizer, a relação antagônica é própria da guerra, a relação agônica é própria dos Jogos Olímpicos. Ou seja, eu disputo, às vezes nunca vou me conciliar com quem é meu adversário, impossível a conciliação, minha vida inteira, mas eu respeito que, para haver uma sociedade livre, é essencial que ele exista, que o meu adversário exista no jogo, né?
que, portanto, vamos dizer, que ele exista no jogo, portanto, que a sociedade livre demanda a existência do meu antagônico, do meu agônico, daquele que se antepõe ou se opõe a mim, aquele meu adversário. Há, portanto, uma relação de adversidade, não uma relação de inimizade, né? Essa que é a essência, vamos dizer, de um regime democrático. E o regime democrático, ele se constrói por esse debate, por essas divergências, mas as divergências elas vão se dando em torno de um solo comum de valores, portanto, né? Por exemplo, a ideia de que tem que haver uma sociedade livre, a ideia de que tem que haver a tolerância como a sociedade livre exige, a ideia de que essa tolerância implica em o coletivo, a sociedade, não ingressar em certos aspectos, por exemplo, da vida individual de cada um, orientação sexual, certos aspectos da moralidade pessoal, como a família afetivamente se constrói, ou seja, certos temas o Estado e o coletivo não devem ingressar, ou seja, uma série de, vamos dizer, de pressupostos que estabelecem a possibilidade da convivência mínima entre os diferentes e daí vão disputar as decisões, né? As decisões políticas que vão se estabelecer por formas majoritárias de adoção dessas decisões. Aqui no Brasil, nós temos essa dificuldade, eu acho, que eu agrego isso ao pensamento de Dworkin. Eu acho que quando você tem sociedades extremamente desiguais, é muito difícil você ter esse common ground, porque você tem formas de vida muito diferentes. A forma de vida dos nossos bilionários, ou mesmo da nossa classe média alta, é muito diferente da forma de vida da base social da pirâmide, né, da nossa pobreza, né? São formas de vida muito distintas, né? E isso leva a que a nossa base social possa ser capturável por qualquer tipo de interesse. Há um racismo estrutural no país que faz parte da nossa história. Nós temos uma história peculiar no mundo, né? Nós somos o país onde a escravidão mais durou. Ela foi terminada, vamos dizer assim, no plano jurídico formal, de um modo extremamente cruel, né? Primeiro foram as crianças supostamente liberadas, né, pela lei do ventre livre, depois os velhos, né, com 60 anos, e depois os escravos, ou seja, os donos dos escravos foram se livrando daquilo que não interessava, né? Por fim, quem foi indenizado foram os donos de escravos e não os escravos libertos, né? E depois nós tivemos ondas de imigração, onde eles foram incorporados, os brancos vindos, fugidos da pobreza europeia, que foram incorporados na cidadania brasileira e com a possibilidade de acessar a riqueza simbólica que é a educação, e não os negros, né? Isso, inclusive, o que eu estou falando não é bobagem, não. Isso estava explícito na nossa Constituição, por incrível que pareça, a Constituição de 34, que teve uma vigência curta, mas que é considerada por muitos a nossa Constituição, primeira Constituição de Weimar, primeira Constituição democrática brasileira, no seu artigo 138, excluiu os negros do direito à educação, claramente, né? Porque estabelecia um mecanismo de estabelecer hierarquia entre raças, claramente, como princípio do novo direito à educação pública que era criado. Ou seja, a distribuição de riqueza simbólica era destinada aos brancos que vinham com aquela ondas de imigração. Tudo isso formou uma sociedade extremamente desigual, onde é difícil você criar, vamos dizer, mecanismos comuns de valores mínimos que a democracia tem que ter. Portanto, a democracia nossa é muito instável. E nesses momentos, vamos dizer, em que você teve as circunstâncias que o país atravessou e que o mundo atravessou nas últimas décadas, isso foi gerando esse momento de, vamos dizer, de esvaziamento dos valores constitucionais, dos valores da democracia. Aí cada um reage de um modo, cada um tem um ponto de vista. Eu sou um defensor do constitucionalismo e da democracia como pressupostos, né? Sou um defensor também dos direitos sociais, mas acho que não funciona nenhum modelo, vamos dizer, de socialismo ou de forma de organização social em que haja Estado sem haver Constituição, entendido aí Constituição no seu sentido material. Eu falo isso no plano político, não estou falando no plano jurídico, não, só. Ou seja, direitos que são reconhecidos como superiores a qualquer decisão política, né? Como intangíveis por qualquer decisão política. Acho que isso é o que
vamos dizer, pode contrabalançar o poder da burocracia estatal. Então, enquanto houver Estado, não se pode imaginar uma sociedade minimamente livre sem esses direitos, né? Portanto, e eu imagino muitos direitos de liberdade aí. Eu acho que, por exemplo, quando você pensa numa União Soviética, é o que faltou. É o que ficou faltando numa sociedade que nem aquela e que levou, vamos dizer, não só a crise econômica, como a crise antropológica, humanitária que aquela sociedade, vamos dizer, sentiu e levou a sua ruptura, seu fracasso. Portanto, eu creio que hoje o Brasil passa por esse problema. Nós temos uma Constituição que é meramente simbólica. Mas por quê? Porque ela não consegue... As nossas constituições nunca conseguiram se enraizar porque elas foram produtos de iluministas, uma parte da nossa elite que criou textos muito bonitos, muito avançados, mas com dificuldade, às vezes, de enraizar, porque a nossa sociedade é uma sociedade arcaica, é uma sociedade periférica, é uma sociedade que ainda, vamos dizer, está estruturada num colonialismo pré-capitalista, ou pelo menos em alguns elementos de pouco desenvolvidos. Nós não temos um capitalismo plenamente desenvolvido, porque, a meu ver, no plano global, não é para termos. Nós teríamos que ter uma atitude como povo de reação a isso. Isso a gente sabe que não é fácil. Temos uma elite muito violenta, dura, ao contrário do que as pessoas falam, e que tem muita dificuldade de incorporar os avanços que a humanidade criou, vamos dizer, estabeleceu no primeiro mundo, e que hoje lá é natural, aqui ainda não é natural. Certos avanços mínimos, vamos dizer, de uma vida mais civilizada que é difícil obter, né? O Bolsonaro hoje nada mais é do que a concentração disso, né? A manifestação, vamos dizer, desse atraso de uma parte significativa da nossa elite. Professor, o governador do Maranhão, o Flávio Dino, disse durante uma visita, se não me engano, no Pará, que o país precisava de um levante institucional, né, para que voltasse aí a normalidade constitucional. Você falou que ela é simbólica. O senhor acredita nisso? As instituições precisam se levantar? E aí, já emendando nessa pergunta, a questão do Supremo. O Supremo voltou na semana passada e me pareceu que as reações diante de tantos absurdos, principalmente da Vaza Jato, mas também, né, o próprio Bolsonaro reclamou dos comentários feitos pelo ministro decano do Supremo, Celso de Mello, em relação às atitudes do Bolsonaro em relação ao que estabelece a Constituição. Você acredita que esse levante apontado seria uma saída dessa situação? Sim, mas eu não acredito que ele seja viável de funcionar exclusivamente, né? A Constituição do ano 3 da Revolução Francesa tinha aliás, é o texto em norma jurídica mais bonito literariamente que eu já vi, que é o seu último artigo, onde ele, em essência, fala: quando os órgãos que têm por incumbência aplicar a Constituição falham, só sobra, vamos dizer, e eu estou falando aqui a essência, né? Só sobra o povo para poder defender a Constituição, né? Essa aqui é a essência. Quando os direitos começaram a ser pensados na modernidade, né, quer dizer, os protestantes começaram a trazer a ideia de direitos naturais já no período das guerras religiosas, né? Locke, um grande pensador, começou a estruturar esse pensamento. Antes dele, os ibéricos, né, começaram a pensar isso também. Todos pensaram sempre como um núcleo, o direito, além do direito à propriedade, o direito à liberdade, o direito ao livre pensamento e o direito à liberdade religiosa, sempre como um elemento fundamental a ideia de direito de resistência, ou seja, o governante que se transformasse num tirano e não observasse os direitos naturais, havia um direito das pessoas de resistir, né? E o Locke pensou um sistema, vamos dizer, de direito de resistência que é proporcional ao nível de tirania, né? Hoje nós temos num país um sistema que ainda tem abertura democrática mínima, no sentido de possibilitar a manifestação. Eu estou aqui falando, isso está sendo divulgado pela internet, as pessoas estão ouvindo, né? Há uma probabilidade grande de nem você nem eu sermos presos, porque estamos aqui, por enquanto, pelo menos, né? Quer dizer, ou seja, por outro lado, também não estamos numa situação de normalidade democrática, né? Nós temos um ex-presidente da República
agora mais do que comprovadamente preso por um processo que foi uma medida de exceção. Nós temos ameaça sempre de lideranças políticas progressistas. Nós dois, por exemplo, aí não somos lideranças, mas estamos expostos a sermos amanhã presos sob argumentação de algum crime comum, que é o que tem se feito. Né? Ou seja, nós temos mecanismos, é isso que eu tenho falado sempre, inclusive no plano teórico, próprios de um autoritarismo líquido, medidas de exceção, né? Vamos dizer que são mecanismos totalitários, assim, mecanismos próprios da tirania com uma aparência de democracia. Né? Portanto, nós temos aí, vamos dizer, razões para resistir, mas que deve ser uma resistência pacífica e dentro do horizonte, vamos dizer, da Constituição e das leis, né? Porque não há ainda motivo, não há uma tirania suficiente para justificar, para dar legitimidade a qualquer reação fora das leis. E qual que seria a reação possível dentro das leis? Ou seja, eu diria no plano institucional, mas não no plano institucional das instituições apenas estatais, que é isso que nós temos que entender. Uma democracia não é mais considerada apenas um regime político, ou seja, não há Estado democrático numa sociedade não democrática. Existem instituições da democracia que são instituições privadas, no sentido de serem instituições não estatais. Algumas delas, por exemplo, uma muito importante é a instituição do movimento social. Não há democracia sem movimentos sociais. Não há democracia sem o direito a protesto. Não há democracia sem a crítica. E a crítica não é apenas isso que nós estamos fazendo aqui, é também essa livre exposição do pensamento. Mas é o povo na rua. Então, esse elemento é fundamental. Nós não vamos conseguir, a meu ver, fazer avançar ou fazer restabelecer os direitos na sua plenitude, enquanto o povo não se conscientizar e não for para a rua exigi-los. Isso vai durar um tempo, eu não tenho muito otimismo, não, mas eu acho que esse trabalho de formiga que a gente vem fazendo nos últimos anos, aí alguns milhares de pessoas vêm fazendo cotidianamente, acho que eu, você, algumas pessoas no meio, aí estamos no meio desses milhares de pessoas, que vem fazendo isso cotidianamente, ele vai resultar em frutos, quer dizer, porque na essência não é que existem valores absolutos, é óbvio, mas não tem como. A humanidade, depois que conheceu certos avanços tecnológicos e certos avanços de organização humana, ela pode passar períodos de retrocessão, mas isso não dura muito tempo, né? Não tem jeito, certos avanços nas formas de organização social e certos avanços, como também certos avanços tecnológicos, etc., não é possível voltar atrás, né? Essa que é a ilusão reacionária, achar que é possível reorganizar a sociedade na forma que era no passado. No passado não volta, né? Quer dizer, a ideia de máquina do tempo é ilusão, por enquanto, pelo menos. Então, nós não tem jeito. Nós vamos acabar chegando a um momento em que o próprio povo vai querer o retorno dos direitos, que vai ver que esse senso comum que indica a forma simples de solução de problemas complexos é falso. Né? É falso. A corrupção continua aí, ela só não está maior porque a economia está muito fraca, a economia não está funcionando, está todo mundo desempregado e não tem atividade econômica. Na hora que voltar a atividade econômica, o Estado voltar a funcionar, ela vai se manter. Proporcionalmente, ela ainda existe na mesma intensidade que havia. Quem fala isso não sou eu, é a Transparência Internacional, que quem tem alguma condição de medir isso. Né? Vamos dizer, os crimes estão aí, a violência estatal começa a agir de forma bruta na década de 70 e só aumentou desde lá. Né? Quer dizer, então não adianta, a gente tem que agir com racionalidade nessas questões. Não adianta suprimir direitos. Os direitos nunca impediram nada no Brasil, porque eles nunca foram universais. Né? A pobreza nunca usufruiu de direitos de liberdade, só conheceu o Estado por obrigações. Então, nunca impediu punição de ninguém. Nunca há direito para bandido. O que eles chamam de bandido nunca teve direitos no Brasil. Pobre no Brasil nunca teve direito. Então, vamos dizer, esse tipo de observação, a sociedade ainda vai verificar que ela perde muito mais quando abre mão de direitos, né, do que ganha.
Então, eu creio que vão se restabelecer e o povo ainda vai para a rua. Nesse momento é que uma instituição fundamental da democracia, que é o movimento social, é que esse é o verdadeiro titular do poder constituinte. Esse é o verdadeiro guardião da Constituição, o guardião final da Constituição, que é a sociedade, é o povo. Esse vai fazer valer a Constituição e os direitos. Porque se isso não houver, infelizmente, enquanto isso não houver, nós não vamos ter retorno ou possibilidade de retorno aos direitos. Se isso não acontecer em tempo nenhum, nós vamos então viver uma sociedade mais autoritária mesmo e temos que conviver com isso. Professor, tem uma pergunta aqui, tem vários internautas comentando, falando que a sua explanação é muito esclarecedora, e tem um comentário aqui da Neuza Souza, ela fala, por que o Supremo ainda não age? Né? Por que ainda mantém o Lula preso? Há uma ansiedade, às vezes, diante de tantos fatos reveladores em relação ao Moro, Dallagnol e todo esse conteúdo da Vaza Jato, que, segundo o próprio The Intercept, ainda é uma parte, o que é mais pesado, o que é mais forte ainda está por vir, mas existe uma confluência entre o que está acontecendo e o que ainda deveria ser feito e não fez. Como é que você analisa esse retorno e esse posicionamento por parte dos ministros e essa ansiedade que a gente tem de ver a justiça sendo aplicada, sendo feita, né? Nós temos que entender que a revelação feita pelo jornalista que agiu nos limites, de forma extremamente ética e adequada, nos limites da sua profissão. O jornalismo, no plano da democracia, não só o Glim, mas como a Folha, a Veja e outros veículos que com ele atuaram, né, o Reinaldo Azevedo, etc., agiram de forma correta no plano da democracia como jornalista, cumpriu o seu papel. Ou seja, divulgaram informações que demonstram modestamente aquilo que eu já falava há vários anos, né, aí, de que que o processo, por exemplo, contra Lula foi uma medida de exceção, né? Ou seja, uma aparência de democracia, de processo penal, de cumprimento da Constituição, dos direitos humanos e das leis, mas um conteúdo meramente político, não jurídico, tirânico, que busca perseguir o inimigo e não, vamos dizer, eventualmente acusar um cidadão que provavelmente ou possivelmente tenha errado, né? Portanto, é uma fraude, no sentido estrito da expressão, né? E isso veio dar uma situação muito interessante, que é a prova direta, né? Inclusive, enfraquece, eu falo, a teoria, porque a lógica de uma teoria ela sempre poder ser contestada, né? Na medida em que tem prova direta, como teoria, ela perde muito o valor dela, né? Mas, de qualquer forma, digamos que eles fizeram o papel deles. Agora, as instituições brasileiras não estão fazendo. Por exemplo, se fosse outro caso, noutra circunstância, como é que agiria a polícia? Mesmo sendo obtida de forma ilegal essas informações, o conteúdo delas seria investigado para verificar se, por outros meios de prova, esse conteúdo não seria passível de ser provado. O que faz a polícia? Ela só investiga o meio de obtenção, só investiga se houve hacker, se não houve, e não investiga o conteúdo. Não verifica se foi verdadeiro ou não. O promotor lá, o procurador, se negou a entregar o celular e ninguém tomou nenhuma medida judicial para obrigá-lo a isso. Né? Quer dizer, tem gente que foi presa por se negar, tive busca e apreensão em casa para se negar a entregar documentos. Quer dizer, deveria ter tido, já deveria, nessa altura já pode até ter sumido com provas, etc. Quer dizer, então é essa, vamos dizer, desculpe falar, mas assim, teve gente da esquerda que foi presa por muito menos, né? Assim, outros comportamentos que foram tidos como supostamente prejudicar a investigação, suprimindo documentos ou etc e tal, ou suprimindo mecanismos de prova, segundo eles, e prenderam gente, seres humanos que foram presos preventivamente sob esse tipo de argumentação. Esse procurador é condicionado, ele me entregou o celular e ficou por isso mesmo. Ou seja, quem está claudicando, quem está falhando, a meu ver, é uma Polícia Federal que sempre foi muito intensa, vamos dizer, contra governos anteriores, democráticos, e contra esse governo age
cada vez mais como carneiro, quer dizer, cada vez mais, vamos dizer, serviu aos interesses. Eu não sei se é porque tem vários delegados importantes ocupando hoje cargos de confiança do governo, que eu acho que é algo que, se a Polícia Federal pretende autonomia como ela deseja, é o que a associação dela sempre defendeu, e que eu pessoalmente sempre defendi. Eu sou um dos poucos caras de esquerda que sempre defendeu autonomia para a Polícia Federal e digo publicamente, me arrependo porque vejo que, enquanto carreira, ela não tem, e isso constatei agora, não tem ainda maturidade para isso, e digo isso publicamente. Né? Porque ao surgir um governo de extrema-direita, ela aderiu politicamente de uma forma que me surpreendeu. Né? Ela não está cumprindo o papel institucional dela da forma adequada, da forma que uma carreira que pretende ser autônoma deveria fazê-lo. Isso exige que um futuro governo democrático revise a estrutura dessa carreira, porque, já que é para ter este tipo de comportamento político, ela não deve ter autonomia. A ideia de autonomia surge da ideia de autonomia do judiciário, que vem da Constituição de Weimar, e havia uma lógica nisso. O judiciário deveria ser protegido do poder político, porque ele era um poder técnico, ou seja, imparcial ante a política. Se a Polícia Federal é parcial desta forma ante a política, ela não pode ter autonomia, ela tem que estar sujeita à democracia. Ou seja, ela tem que ser politicamente controlada pelo eleito mesmo, assumidamente. E aí ser controlada pela maioria da população, como é na maioria dos países do mundo, aliás. Né? Ou seja, sem ser autônomo mesmo, sujeito ao poder executivo, como é nos Estados Unidos, como é na maioria dos países da Europa, e pronto. Aí está sujeito à soberania popular. Aí sim, porque daí é uma forma democrática de você conduzir. Existem duas formas democráticas. Ou ela tem autonomia e imparcialidade, ou ela está sujeita ao controle político democrático. Agora, esse terceiro mecanismo de ter autonomia, estabilidade como carreira, e aí agir como um corpo político particularista, partidário, dentro da máquina do Estado, sem ter controle político majoritário, aí isso é uma forma extremamente autoritária como estrutura dentro do Estado. Né? Ela não pode ser uma força de extrema-direita ou de direita dentro do Estado. Ela não pode ter cor política. Essa que é a lógica da autonomia como carreira. Né? E não é isso que nós estamos vendo. Ela não está agindo da forma adequada. Chegou ao ponto do ministro da Justiça ter acesso a informações, nós falamos disso aqui, acesso a informações sigilosas do inquérito, e até agora nada aconteceu. Eu me lembro da mídia ter divulgado declarações de delegados dizendo que, se houvesse tentativa em governos passados de ministro interferir em investigações, ele receberia ordem de prisão em flagrante. O ministro receberia a ordem de prisão em flagrante do delegado. E o que houve aí é algo muito estranho, que foi o vazamento de informações do inquérito para o ministro. Só alguém da polícia, não necessariamente o delegado que toca o inquérito, mas alguém da estrutura policial para ter vazado. Ou seja, alguém cometeu crime. Isso precisa ser apurado. Mas, de qualquer forma, me estranha o comportamento do conteúdo dessas mensagens não está sendo investigado. Isso atende interesses, inclusive pessoais do ministro, que é envolvido nesse conteúdo. Inclusive, ele deveria se afastar do cargo, ele mesmo, né? Porque ele está envolvido em algo muito grave, queremos ou não. Ele foi parcial, ele está com suspeita de ter sido parcial num julgamento que envolveu um dos principais candidatos à presidência da República. E que foi o julgamento que levou a afastar a sua candidatura. Isso é grave numa democracia. Né? Quer dizer, então, eu creio que nós estamos num momento em que quem falha com a sociedade no plano democrático não é o jornalismo, mas são essas instituições estatais do sistema de justiça. O sistema de justiça brasileiro, em especial pelas suas instituições de investigação, estão falhando. Né? Cabe crítica ao Supremo por ele estar investigando. Hoje, cabe. O papel do Supremo não é investigar. Mas, por outro lado,
cabe mais crítica ao Ministério Público e à polícia, que não estão cumprindo o seu papel de investigação, que deveriam estar fazendo o que o Supremo está fazendo e também estão absolutamente inativos. Aliás, estão contrários a cumprir o seu papel, que é investigar. Vejam, ministros do Supremo foram aparentemente ilegalmente investigados porque decidiram em favor dos direitos. Foram coagidos. Houve uma tentativa de coagir ministro através de investigação investigações ilegais, coagir ministro a decidir de determinada forma. Isso é gravíssimo. Isso é usar a estrutura estatal para fins particularistas. E tem mais, vamos ser claros, para fins políticos, porque isso, no fim, redundou na eleição de uma candidatura, lá no fim da conta. Começa, eu acho que com fim ideológico e resulta no fim político-partidário. Portanto, é muito grave. O ministro Gilmar Mendes fez críticas severas a esse tipo de conduta e ele tem razão, vamos falar claramente, né? Porque não é uma conduta adequada, é uma conduta subversiva da estrutura democrática e de direito do Estado. Absolutamente subversiva. Nós precisávamos ter, inclusive, não tivemos, e foi um erro, uma legislação de defesa da democracia. Que esse tipo de conduta subversiva fosse severamente punida. É uma traição ao país e ao Estado brasileiro, né? Portanto, eu creio que a situação é gravíssima, não adianta querer passar pano e querer amenizar, como alguma parte da imprensa e muitos, vamos dizer, agentes, até no meio jurídico, apoiadores desse modelo de extrema-direita populista que nós temos hoje aí no Brasil e no mundo, querem fazer, amenizar o que houve, mas, na realidade, não dá para amenizar, né? Se cabe crítica ao Supremo, eu creio que cabe, por estar investigando, que não é o papel constitucional dele, cabe muito mais crítica ao Ministério Público e à polícia por não estarem cumprindo o seu papel de investigar condutas delituosas gravíssimas, né? Então, os grandes, vamos dizer, objetos de crítica que nós temos que ter hoje são as estruturas do sistema de justiça de investigação, que não estão cumprindo o seu papel, o que é muito grave, né? O jornalismo está cumprindo o seu papel e o Supremo se vê no papel de ter, a meu ver, de investigar inconstitucionalmente porque as instituições que assim deveriam agir não estão agindo. Se fala tanto no Brasil que o Supremo deve agir quando o Legislativo não age, e as mesmas pessoas que falam isso agora se mostram, vamos dizer, todas assim ressabiadas quando o Supremo investiga, quando os órgãos de investigação não o fazem. Portanto, a crítica maior tem que ser a quem não o faz. Então, eu queria alertar assim, a sociedade de que nós estamos num momento muito perigoso para a democracia desde o fim da ditadura. Nós não passamos um momento tão perigoso, um momento muito grave no plano institucional. A sociedade não está consciente disso, isso é evidente, né? Não tem um nível de consciência desejável disso. O nosso papel é alertar. Infelizmente, nós não temos visibilidade. Só quem dá visibilidade ao constitucionalismo crítico no Brasil, ao constitucionalismo que observa que a Constituição não está sendo observada, que ela está no momento que a estrutura democrática do Estado está num risco muito grande, só quem dá visibilidade são os veículos como o 247, como Carta Capital, como uma série de veículos aí que eu acho que o Conjura, etc., quer dizer, que são veículos que vamos dizer, que têm dado espaço para esse tipo de crítica, mas que não tem, vamos dizer, o alcance de uma Globo, das televisões aí, de TV aberta, que não tem aberto, vamos dizer, espaço para esse tipo de visibilidade. Então, se cria no Brasil um discurso que é absolutamente falso. Interessante que no estrangeiro se tem mais noção do que acontece com a nossa realidade do que aqui. Eu tenho ido muito por conta de estudo e pesquisa na França, tenho ido muito ao exterior no plano acadêmico, lá eles sabem mais do que acontece aqui do que aqui.
Então, é muito interessante isso. Professor, tem muitos comentários aqui falando sobre essa questão do Dallagnol, do afastamento. Há alguns pedidos de reclamação disciplinar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público e algumas indicativas, segundo apuraram os meios de comunicação, de que o Dallagnol seria afastado. Na sexta-feira, a Raquel Dodge publicou uma nota falando que não havia nenhuma discussão sobre esse assunto ainda e que ele não poderia ser movido, retirado do seu cargo de acordo com a Constituição. Ela acho que citou o artigo 128, não me recordo bem de cabeça. Esse afastamento é possível de um procurador nas condições que o Dallagnol se encontra? Principalmente, recentemente, um vazamento deu conta de uma palestra secreta para setores banqueiros e tal, convocada ali, pedido da XP, e seria uma palestra que trataria sobre Lava Jato e eleições. Então, é possível afastar um procurador do seu cargo, a primeira pergunta, e a segunda, fazer uma palestra sobre Lava Jato e eleições está dentro de condições que um procurador poderia fazer uma palestra como essa, por exemplo? Creio que não, né? Creio que, obviamente, me surpreendeu, inclusive, todas essas revelações sobre palestras remuneradas, etc. Embora eu seja um defensor radical da ideia de que provas obtidas da forma como essas provas foram obtidas não podem servir para fim de condenar ninguém. Por isso que eu falo que, embora elas possam abrir investigação e ser obtido outros meios de prova, né? O que eu acho estranho, por exemplo, que não tenha sido feito, né? Mas essa prova em si não pode ser utilizada para condenar, mas pode beneficiar. A procuradora não pode afastar o procurador do cargo que ele é, vamos dizer, titular, né? Mas ela pode distribuir inquéritos específicos para isso ou para aquele procurador. Seria o caso de, pelo menos, ali alguns casos que são tratados nas gravações, por cautela, distribuir, sim, para outros procuradores, a meu ver, né? Mas, antes de tudo, acho que deveria ser uma conduta dele, não disciplinar, nem nada. Ele deveria se afastar, né? Quer dizer, acho que seria a atitude correta, né? Quer dizer, atitude, inclusive em defesa da Lava Jato, que é uma operação que produziu alguns, vamos dizer, aspectos positivos também, né? Então, ele deveria, em razão, ou para manter esses aspectos positivos, ele deveria se afastar, né? Para mostrar, inclusive, que ele não tem interesse pessoal nisso, que o interesse dele é realmente coletivo, etc. Não sei se ele vai querer fazer isso, mas seria o mais adequado, a meu ver, né? Até porque existem diversos procuradores aí no Brasil com total capacidade de conduzir o problema, de continuar investigando o que precisa investigar e conduzir os processos. Agora, o que eu acho mais relevante não é isso. As pessoas estão muito com essa sanha punitiva no Brasil. Eu acho mais relevante por exemplo, anular o processo contra o presidente Lula, porque não tem cabimento. Veja, um julgamento sem um juiz imparcial não é julgamento. Nós temos um líder popular e um ex-presidente da República preso sem julgamento jurídico no sentido, vamos dizer, sem julgamento no sentido jurídico da expressão. O presidente Lula foi preso sem julgamento. Julgamento é um conceito que exige o cumprimento de certas características. Houve um senador do Espírito Santo que falou no Senado, eu vi recentemente o filme dele falando, que ele falou com muita razão, né? O simples fato de ter tido um contato de um procurador com o juiz por via de um mecanismo de comunicação daquele, sem que o advogado tenha essa mesma possibilidade, já torna o juiz parcial, independente do conteúdo. E olha que o conteúdo foi ruim também. O conteúdo demonstra parcialidade. Se fosse ele falava, ele é delegado de polícia, senador do Espírito Santo, ele é um sujeito muito lúcido.
E ele falava, se fosse eu, delegado de polícia, a manter um contato assim com o advogado, eu estava preso. Ele falou isso lá no Senado, e com razão. Né? Quer dizer, portanto, eu creio que o presidente... A realidade que as pessoas têm que ter noção. Julgamento sem juiz imparcial não é um problema formal, não é um problema menor. É uma pessoa presa sem julgamento. Por isso é que, aí sim, em favor do réu, essas provas devem sim ser admitidas, porque elas têm um conteúdo muito mais grave do que eventual hackeamento ou forma de obtenção. O conteúdo delas é gravíssimo, significa que pessoas estão presas, 3 ou 4 pessoas que são citadas lá, inclusive o presidente Lula, estão presas por processos fraudulentos, onde não houve julgamento. Essa é a realidade. Julgamento significa ser julgado através de um mecanismo de debate entre partes, por um terceiro imparcial entre as partes. Isso não existiu, não houve julgamento. Houve uma armação, uma fraude, um linchamento. Isso não é julgamento. Então, há uma pessoa no Brasil, pelo menos, o presidente Lula, um grande líder popular, né, preso sem ter sido julgado. Essa é a realidade. Não é que houve julgamento político, como as pessoas falam. Pode haver uma prisão política, mas não houve julgamento político porque não houve julgamento. Isso que nós temos que ter claro. Então, isso é gravíssimo. Isso precisa ser feito com urgência pelo Supremo. A cada dia que passa, vamos dizer, o presidente Lula perde um dia da sua vida livre. E ele e outras pessoas que estão ali, isso é gravíssimo. Quer dizer, isso tem uma gravidade muito maior do que hackear comunicação privada entre pessoas. Então, eu sou um defensor, óbvio, dos direitos e garantias fundamentais. Então, sou contra que provas obtidas ilegalmente sejam usadas para condenar alguém, para pôr alguém na prisão. Mas para libertar, sim. Imagine você, alguém é condenado por um homicídio, por ter matado alguém. Aí se descobre, através de um hackeamento, que a vítima está viva, que não houve homicídio. Você não pode usar a prova? Pô, você sabe que a vítima está viva, o cara não matou, porque a vítima está viva. Então, é essa situação que nós temos. O hackeamento provou que não houve julgamento. Mas houve no segundo grau, não interessa, porque no primeiro está nulo. Saiu nulo de baixo. É no primeiro que são produzidas as provas. É no primeiro que há audiência. O segundo grau não há produção de provas. O segundo grau só julga com prova pronta. Toda produção de provas só é feita no primeiro grau. Toda investigação só é feita no primeiro grau. É uma mentira falar que foi julgado por vários graus. Não, a produção de provas só é feita no primeiro. Contamina todo o resto. Se o juiz de primeiro grau foi parcial, é tudo nulo. Isso todo mundo sabe, qualquer estudante de primeiro ano de direito. E se esconde isso do país. E tem jurista, às vezes, que usa seu papel, sua função de professor, seu papel que tem no judiciário para vir esconder isso das pessoas, falar que isso é fofoca. É trágico isso que nós estamos vendo no país e a que ponto as pessoas chegam na sua honorabilidade, inclusive. Né? Quer dizer, como juristas, inclusive, perdem a sua honorabilidade para poder satisfazer e agradar, vamos dizer, uma certa parte da sociedade que está insana, que me perdoem a maioria social. Eu tenho, como todos, eu acho que os juristas que têm criticado, têm passado problemas na vida pessoal, e nós vamos continuar passando até o dia que essa parte da sociedade acordar, mas a maioria social brasileira está insana, não sabe o que está fazendo com o país, está agindo de forma absolutamente irresponsável. A maioria da sociedade brasileira é corresponsável com essa gente, porque não está agindo de uma forma absurda e irrazoável, imponderada. Né? Então, que nós estamos nessa situação absurda. Eu diria que hoje uma parte da mídia não está agindo de forma irresponsável, não. Se redimiu no sentido democrático, está fazendo o seu trabalho. O trabalho da mídia é divulgar. Se a sociedade não age, se as instituições não agem, não é problema dessa mídia. A mídia fez seu papel. A Folha de São Paulo, a Veja, o Reinaldo Azevedo, essa turma, fez seu papel.
o Greenwald, né? Fez seu papel, foi lá e divulgou, é o papel deles, acabou. Está ali, está dada a notícia. Foram lá, verificaram se é verdadeiro ou não, segundo os critérios deles, foram lá, os critérios jornalísticos, verificaram, tem técnicos, pelo que o Glyn falou, etc. Tal, verificaram que é verdadeiro, divulgaram, acabou. É o papel deles, eles não têm mais papel nenhum. Quem está falhando são as instituições. Uma parte, não todas, mas uma parte das instituições do sistema de justiça. Professor, tem um superchat aqui do Cláudio Alves, que é nosso internauta, ele sempre manda o superchat aqui. Obrigada, Cláudio. Ele diz, professor, o Estado de Direito é compatível com a existência de bilionários? Não é necessário extinguir os últimos para que o primeiro possa existir? Pergunta. Olha, eu tive agora um período agora na Islândia, né, onde tive contato, inclusive, com a estrutura universitária lá e tudo. Eu acho que sim, lá você tem bilionários, por exemplo. Só que você tem uma sociedade estruturada de uma forma interessante. Você não tem só saúde e educação gratuitas. A saúde você paga lá uma taxa pela consulta e pelo exame, uma taxa mínima. Né? Acho que é para evitar excesso de consulta médica desnecessária e excesso de exame desnecessário para esse equilíbrio. Mas é só isso que tem de pagamento. Todo o resto é gratuito, cirurgia, tudo. E educação é pública. Há proibição, não há ensino privado. Isso quer dizer o quê? Não se quer apenas combater a pobreza e a miséria, se quer combater a desigualdade social no sentido de haver oportunidades iguais para as pessoas, da onde elas começam a vida. Né? Tanto que um fenômeno interessante que eu notei, né? Na mesma família você tem um irmão que vira um advogado de vida ultra estressado, que ganha um bom dinheiro. Nesse caso, de quem eu conhecia ali, da família que eu conheci, o jeito era professor na universidade, um advogado ganhava muito dinheiro, tinha aras, tinha uma casona, etc., tal, como esses advogados em geral não são, né? É da minha profissão isso, mas que vivia uma vida extremamente estressada e, vamos dizer, angustiada, enquanto que o irmão resolveu virar uma vida de motorista só de carro, para levar turista daqui para lá, e uma vida mais tranquila, com uma vida muito mais simples economicamente. Na mesma família você tem, vamos dizer, oportunidade. E os filhos de ambos têm a oportunidade de replicar essa opção, vamos dizer assim, porque começam mais ou menos no mesmo patamar, estudam na mesma escola. O dono da empresa, bilionário, e o operário, os filhos estudam na mesma escola. Né? E você tem uma sociedade realmente onde não há tanta diferença, quer dizer, pelo menos, vamos dizer, você não tem nada abaixo da classe média, digamos, não tem o subemprego, você não tem. Então, eu acho possível você ter, assim, eu não sei se bilionários, não sei qual é exatamente o sentido dessa expressão, mas você ter gente com dinheiro é possível, acho que sim, mas o que você não pode ter é uma sociedade onde a desigualdade seja muito acentuada. O que eu acho que é desigualdade? Formas de vida muito diferentes, formas de existência muito diferentes. E é o que nós temos no Brasil, né? E no terceiro mundo. Nós temos essas formas de vida muito acentuadas. E eu não acho que é possível, eu pessoalmente, a crença pessoal minha, existir uma sociedade que não tem esse problema sem fortes, vamos dizer, estrutura de serviço público e não apenas combate à miséria e à pobreza. Isso eu não tenho tempo de desenvolver hoje aqui, mas um combate à desigualdade, que é outro conceito. Uma coisa não se confunde com a outra. E nesse ponto, assim, tem que dizer, o governo Lula, por exemplo, o governo Dilma, eles combateram a miséria e a pobreza, procuraram combater, mas não combater a desigualdade. E esse é um problema grave do país. Nunca houve um governo no Brasil que tivesse uma política pública de combate à desigualdade, que é diferente de combater a pobreza e a miséria. São conceitos diferentes. Combater a pobreza e a miséria não tem nada a ver e não resolve o combate à desigualdade. Um bom tema para a gente abordar. E a democracia se estabiliza com combate à desigualdade. Bom tema para a gente debater aqui, professor. Eu queria finalizar. Houve um caso ontem, durante o jogo do Corinthians, de um torcedor, um vendedor, o Rogério Lemes, que ele colocou nas redes sociais que foi preso durante o jogo após gritar contra o presidente Jair Bolsonaro. Esses casos têm
pipocado em algumas situações, teve casos de polícia rodoviária entrando em sede de sindicatos lá em Manaus, fazendo perguntas, querendo saber quem orienta, quem não orienta, quem manda, quem faz, e acontece. Nós vivemos nesse ambiente que o senhor falou, né, da questão da Constituição estar só simbolicamente funcionando, e que é preciso ter ações dos movimentos, da população, para que a gente retome isso, mas como é que a gente age diante de uma situação como essa? É claro que ter calma e ter cautela, colocar a Constituição na frente é mais difícil diante de uma polícia repressora que não quer ouvir, não está nem aí para a Constituição, né? Mas como é que a gente deve agir diante disso, eu pergunto? Olha, é muito difícil. Você veja que teve esse encontro de mulheres do PSOL, onde houve esse mesmo fenômeno. Apareceu lá a polícia querendo saber, querendo cadastrar quem estava na reunião. Ou seja, sem nenhum direito, não tem nenhum. A polícia não tem nenhum direito de saber quem está numa reunião política, de saber a identidade das pessoas, não tem nenhum direito, porque não há nenhuma aparência de crime nisso, ao contrário, é uma aparência de exercício de um direito garantido pela Constituição, que é o direito à reunião. Também houve o mesmo no Mato Grosso do Sul, né? Quer dizer, onde uma reunião numa universidade, uma palestra numa universidade, surgiram 4 militares com atitude provocativa e também no mesmo sentido, querendo, vamos dizer, estabelecer um critério de controle ali da reunião, do que era falado, etc. Ou seja, isso vamos dizer, o direito à livre manifestação de ideias começa a ser incomodado, na minha opinião, por balões de ensaio. O que significa isso? As estruturas de extrema-direita que estão incrustadas no Estado começam a fazer testes para ver se conseguem limitar o direito de livre manifestação. Ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui, se eles conseguem restringir ou suprimir sem grande reação social. Essa que é ou seja, se podem promover um fechamento do regime sem grande reação social. Então, para mim, é isso que nós estamos passando na sociedade brasileira hoje em relação ao direito de livre expressão do pensamento. Nós temos aí balões de ensaio, né, de um fechamento. Não creio que isso seja fácil para quem quer fazer isso também. Eu não creio nem que seja consenso dentro do governo. O governo, para mim, não é só um governo de extrema-direita, assim, de ter uma composição entre gente de direita mais moderada, mais conservadora mesmo, com reacionários, com gente de extrema-direita, é um governo de composição da direita. Então, creio que esse setor mais conservador, no estrito senso da palavra conservador, reaja mal a essa ideia de fechamento, né? Porque os conservadores, vamos dizer, mais estritos na palavra do que significa conservadorismo na política, eles são anti-autoritarismo estatal, né? Eles são contra o autoritarismo de Estado no campo das liberdades. Então, obviamente, eles vão reagir mal a essa ideia, né, de restrições ao direito de manifestação. Então, dentro do próprio governo deve haver resistência, da sociedade também, mas, de qualquer forma, eu creio que são balões de ensaio, que eles testam para ver como que seria a reação no ambiente social. O balão de ensaio funciona mal. Eu vou te dizer, eles vão precisar fechar mesmo para ver o que dá. Né? Eu teria que ver. O problema não é só nacional aí. Tem um problema de uma reação internacional, vamos dizer, a um suposto fechamento do Brasil. Né? Quer dizer, teria que ver como é que haveria, vamos dizer, a reação, né? Quer dizer, internacional a isso também. Mas eu acho que sim, eu acho que hoje nós temos um problema no Brasil, que eu chamei isso de adensamento das medidas de exceção. O autoritarismo líquido ele vai se adensando, né? Com o governo Bolsonaro ele deixa de ser só um problema do sistema de justiça, passa a ter também o executivo capitaneando isso. Aliás, o executivo passa a capitanear e passa a sofrer um adensamento disso, né? Então, a gente pode chegar a um fechamento mais intenso do sistema. Sempre com uma roupagem democrática, que eu acho que uma certa mediação com o discurso democrático, mas pode sofrer um adensamento, o direito de livre expressão sofrer restrições, o direito de cátedra, isso que nós estamos fazendo aqui
sofrer algum tipo de sanção, quer dizer, as pessoas passarem a ser mais perseguidas, isso é bem possível, não é algo fora dos quadros, não. Infelizmente, né? Infelizmente. Vou ler aqui nos comentários para a gente finalizar. A Sueli Vieira diz parabéns, professor. O Suzaco 23, ele fala, na era Lula aumentou as oportunidades também de bolsa de estudos, etc., né? Que você falou da renda, né? Do crescimento claro. da pobreza, né? Tem um outro comentário aqui que eu tinha lido, passei batido, deixa eu ver aqui. Yara Pinheiro, oportunidades de estudos não é combate à desigualdade. O senhor acredita, professor? Eu acho que sim, porque eu acho que a desigualdade ela não é só desigualdade. Isso foi uma medida que o Lula fez que combate a desigualdade no seguinte sentido. A desigualdade ela não é só da riqueza material, ela é da riqueza simbólica também, do acesso à educação e da propriedade da riqueza simbólica que é o que a educação é, né? Agora, o problema no Brasil também não é só para combater a desigualdade na distribuição da riqueza simbólica, hoje no mundo, não é só no Brasil, gente. Precisaria haver a qualidade do ensino também, porque não é só um problema formal de educação, é a realidade do ensino, a qualidade real do ensino, né? Por exemplo, o ensino de humanas passa por uma crise no mundo, né? Onde você tem uma desqualificação geral do ensino de humanas. Aqui no Brasil, você passa também por essa desqualificação geral, mas também por você já vem há décadas, vamos dizer, uma elitização do ensino de humanas. É interessante, né? A escola pública hoje não quer mais usar Paulo Freire, mas as escolas de elite usam. Né? Quer dizer, todas as escolas de elite usam métodos, vamos dizer, em que ao menos há um diálogo com Paulo Freire. Né? Eu vi uma frase outro dia num negócio lá da internet, nesses memes, né? Que é muito interessante, né? Quando surgiu aquele problema do governador do Rio, falou que fez Harvard e ele não fez, né? Ele falava o meme, né? Paulo Freire não estudou em Harvard, Harvard estuda Paulo Freire, né? Quer dizer, e que é uma verdade. Né? Então, quer dizer, mas é uma realidade. Quer dizer, então, vamos dizer, esse ensino de qualidade ele acaba sendo apropriado aqui no Brasil, no primeiro e segundo grau, para as escolas privadas. E no âmbito universitário está havendo um fenômeno interessante e muito ruim. As universidades ou escolas de qualidade do Brasil estão cada vez com menos qualidade. E está havendo um processo de globalização, né? Com a concentração de renda que há no terceiro mundo, tem levado também a que o ensino universitário tenha se globalizado, o ensino de qualidade. Está cada vez mais no primeiro mundo, vamos dizer, o ensino de qualidade global. Então, nós estamos voltando um pouco ao que era o século XVIII, que é o século XVIII, século XIX, em que a elite brasileira ia estudar no exterior, o ensino universitário. E o ensino local, o ensino meramente operacional, né? Então, é o que nós estamos vendo, quer dizer, as escolas de humanas aqui no Brasil, ao menos, com uma mera função cada vez mais operacional e o ensino realmente de elite no exterior, né? É o que cada vez mais vai acontecendo, né? E a elite brasileira manda seus filhos estudar no exterior, cada vez mais. Quem quer fazer pelo menos área de humanas, isso está acontecendo muito, eu tenho testemunhado, cada vez mais paulatinamente. Isso é muito ruim. Por isso que isso quer dizer, isso é uma dificuldade imensa para você fazer distribuição da renda simbólica, porque retira do território essa possibilidade. Quer dizer, não adianta mais, entre aspas, o pobre estudar na USP, ou na PUC, ou na GV, ou seja lá onde for. Né? Porque o ensino de qualidade não vai, pelo menos na área de humanas, não vai estar mais aqui. Né? Então, é uma apropriação, vamos dizer, dessa riqueza simbólica na distribuição internacional de renda simbólica. Né? Então, é um problema grave que nós estamos tendo. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que, sem dúvida alguma, no campo da educação, o Lula registrou, o governo Lula, o governo... E eu diria mais, para ser justo, eu acho desde o fim da ditadura,
houve avanços muito significativos no campo da educação, é ver os números no Brasil. Né? Mas eu diria que mais no campo formal. Nós temos aí essa dificuldade no campo da qualidade. Né? Correto. Professor, última pergunta da Sandra Gurgel. Ela pergunta, professor Serrano, a portaria 666 é inconstitucional? Olha, é absurdamente inconstitucional, né? Nós estamos voltando a um hábito que era muito comum na época da ditadura e que se espalhou até o começo do período democrático, que é a época das portarias, né? Que Constituição não valia nada, o que valia era a portaria. Né? Uma portaria não deve... Primeiro, uma questão que parece formal, não é, ela é essencial da democracia. Né? A nossa Constituição é uma das constituições do mundo que mais poder dá à lei. Né? O professor Celso Bastos, que é um professor falecido, conservador, mas um grande professor de direito constitucional, e também o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que esse felizmente está vivo e atuante, eles sempre falaram que só a lei no direito brasileiro, só a lei inova primariamente a ordem jurídica. O que quer dizer isso? Só a lei pode criar direitos e obrigações. Quando isso significa o quê? Que a lei não pode dar cheque em branco através de conceitos gerais que o executivo vai e fala que vai regulamentar, e ele acaba detalhando os direitos e obrigações, ou ele acaba estabelecendo de forma verdadeira os direitos e obrigações através de decretos e portarias. Isso não pode acontecer, e é o que aconteceu nesse caso, primeiramente. Você vê o conteúdo da portaria, é ele que fica detalhando o que significa ou em que condições o estrangeiro pode ser admitido no território nacional, em que não, em que condições ele pode ser deportado ou não. E, aliás, então, primeiro, por essa questão que parece formal, mas às vezes a gente fala questão formal, fica parecendo que é uma questão meramente burocrática. Não, é uma questão essencial da democracia. Democracia é forma, antes de tudo, né? Porque é uma portaria que contraria a legalidade. Né? Contraria a legalidade significa o quê? Esta é uma decisão que deve caber aos representantes do povo em assembleia, e não a uma única pessoa num ministério. Né? Espero que tenha ficado claro. A segunda questão é que o próprio conteúdo material dela, ou seja, o conteúdo que ela define, é contrário à Constituição, porque suprime o direito de defesa do deportado, né? Suprime certos direitos essenciais da pessoa humana, inclusive o direito de defesa também, direitos que são inerentes à pessoa humana e que não devem ser reconhecidos apenas ao cidadão brasileiro, apenas ao nacional, mas que devem ser reconhecidos a qualquer ser humano pelo simples fato de ser um ser humano. Né? Eu sei que no mundo hoje do Trump e vamos dizer, da Europa cada vez mais fascistizada, esse, vamos dizer, desfazimento do estrangeiro como ser humano está cada vez mais normal, mas a gente não deveria aderir a isso, óbvio, a nossa Constituição não autoriza isso. Portanto, é inconstitucional por razões formais e materiais essa portaria. Embora eu devo dizer que ela não atinge de forma nenhuma, e nesse ponto o presidente Bolsonaro tem razão, ela não tem a capacidade de atingir a situação do Glyn, que tem uma situação como estrangeiro totalmente diversa do que trata a portaria, o que não a torna melhor no plano constitucional. Ela é totalmente inconstitucional, espero que o judiciário venha declará-la como tal. É isso aí. Respondido, Sandra. Tem outras questões aqui, eu vou printar as telas das perguntas e na próxima conversa que a gente tiver, eu abordo esses assuntos, falando sobre a questão da interpretação das leis, se ela não é muito interpretativa. A gente aborda isso num outro programa. Professor, muito obrigada por nos atender novamente. Muito obrigado. Bom retorno, estamos aqui com saudade do senhor no estúdio, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, até logo. Até logo. Gente, continue na nossa programação, daqui a pouco tem Léo ao Quadrado e mais tarde eu estou aí no Boa Noite. Um abraço, tchau, tchau.